Antes de mais, queria agradecer à Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, na pessoa do Dr. Fernando Curto, a disponibilidade para vir aqui este grupo de trabalho e o documento que teve a amabilidade de disponibilizar e dizer-lhe que, como é óbvio, este grupo de trabalho que tem aqui como finalidades essenciais identificar eventuais constrangimentos legislativos que necessitem de correção e de atualização e inovação, que possa ajudar a ser mais eficaz a prevenção e o combate aos incêndios florestais, e também identificarmos medidas que possamos recomendar ao Governo no sentido da sua implementação com a mesma finalidade. Tivemos de ser seletivos por razões de tempo relativamente às entidades que aqui queríamos ouvir diretamente, mas, como é óbvio, a Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais não podia deixar de ser uma das entidades que selecionamos e sabemos bem da sua importância e do contributo que tem dado para esta matéria e do contributo que pode dar aqui no nosso trabalho. Agradeço também a compreensão da Associação no sentido de ajustarmos aqui a reprogramação deste trabalho. O método que vamos seguir é dar a palavra aos grupos parlamentares que colocarão as questões e de seguida o Sr. Presidente terá a palavra para responder. Começaríamos agora pelo PSD. Não sei se o Sr. Deputado Maurício Marques, faça favor. Pedíamos um certo esforço de síntese, dado o tempo, que não chegássemos, talvez reduzir para 3 minutos o tempo de cada grupo parlamentar. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Presidente, começo por cumprimentar e agradecer o seu contributo. Não vou perder muito mais tempo em questões que não têm grande importância e vou deixar também, com este poder de síntese que me foi sugerido, ir a questões concretas. E nas questões concretas, visto estarmos na presença de uma Associação Nacional de Bombeiros, vou-me restringir apenas ao combate. Portanto, vou deixar a questão do ordenamento da floresta, o combustível na floresta, apenas ao combate. E gostaria de que nos ajudasse, dada as nossas competências legislativas e também de recomendações ao Governo, que nos ajudasse a contribuir para melhorar efetivamente o combate. E no combate tinha 2 ou 3 questões relativamente curtas para lhe colocar. A primeira é quais as dificuldades que os bombeiros têm na movimentação de forças para o triato de operações. Nós temos verificado, até pelo seu antecessor, pelo antecedente aqui nesta Comissão, de que muitas das vezes, temos consciência disso, que os bombeiros chegam, quando há necessidade de movimentações, ao triato de operações completamente exaustos. E também porque demoram há muito tempo, até de que forma é que nós poderíamos melhorar isto. Há aqui depois uma outra questão que foi levantada, é que sabemos que os equipamentos de combate muitas das vezes demoram muito tempo a chegar ao triato de operações. Seria necessário que todas as corporações levassem meios de combate aos focos? Ou seja, até que ponto é que os meios locais e mais próximos poderiam, com outras forças, permitir o combate? Ou seja, eu sei que temos uma questão logística que é os operadores, mas de certa forma fazer até que ponto é que se poderia fazer movimentação apenas de forças humanas e não técnicas para o combate. Depois, uma questão que já tinha colocado, a questão das máquinas de arrastos. Até que ponto é que nós deveríamos aumentar significativamente o esforço financeiro para a aquisição de máquinas de arrastos, para que elas estivessem mais disponíveis e permitissem um melhor ataque aos fogos florestais, isto em detrimento muitas das vezes até dos meios aéreos, porque efetivamente o que enche a comunicação social é os meios aéreos, é os números no fundo, mas depois há equipamento pequeno que efetivamente não é utilizado. Depois, e tem visto aqui, e foi uma questão que nós temos vindo a colocar,
a utilização do fogo controlado e a deficiência que existe, eu vou terminar já, a deficiência que existe em termos de pessoas preparadas para utilizar o fogo como arma de combate aos fogos florestais. Até que ponto é que poderíamos melhorar aí também no uso do fogo controlado para ataque aos fogos florestais? Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, com o mesmo pedido de esforço de síntese. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP o nosso convidado e conjunto de quatro ou cinco questões muito rápidas. Primeiro, tem a ver com a formação dos bombeiros. Essa é uma das matérias que tem sido discutida e que nós próprios ouvimos preocupações quando reunimos com a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil, onde também estão representados os bombeiros, entre aquilo, sem ter dúvida relativamente àquilo que é a qualidade da formação da Escola Nacional de Bombeiros, mas parece que há questões entre aquilo que é a formação e depois o treino dos bombeiros, a continuidade dessa formação, e gostava de ouvir uma palavra sobre isso. Outra é sobre a articulação de meios. Há diversos meios a atuar no terreno, são os bombeiros voluntários, é o Corpo Especial de Bombeiros, são as equipas de sapadores florestais, são um conjunto de equipas de diferentes entidades, e como é que essas articulações funcionam, porque também ouvimos já no âmbito destas audições, muitas vezes que há coisas que não correm muito bem, as equipas que chegam nem sempre depois na passagem respeitam as que estão, pondo em risco até as que estão, por isso gostava de ouvir sobre esta questão. Outra questão tem a ver com os apoios e com os meios que estão disponíveis. Nós conhecemos algumas dificuldades, por exemplo, no financiamento para a aquisição quer dos meios individuais, quer de veículos, procedimentos que são complexos, demorados. Eu, por exemplo, vi uma viatura num quartel de um sítio que ardeu este verão e que a viatura não podia sair porque aguardava uma vistoria da entidade financiadora dos programas comunitários, e por isso estava a arder todo ao lado e a viatura estava lá guardada, até porque depois uma parte da verba para o financiamento é retida enquanto não for feita essa vistoria. Por isso, uma apreciação geral relativamente a isso. Outra questão tem a ver com o abandono do mundo rural, como é que isto se cruza na perspectiva dos bombeiros. Eu sei que esta matéria é uma matéria de ordenamento do território, também pode ser uma matéria de política florestal, mas depois da perspectiva de quem combate e de quem tem que ir apagar o fogo, como é que estas coisas influenciam até, desde logo, os meios humanos que há no território, depois também para o combate também tem a ver com isto. E por fim, uma apreciação geral relativamente àquilo que é a política florestal e o ordenamento florestal. Nós temos uma perspectiva de que grande parte destes problemas se prendem com isto, né, com a forma como fazemos floresta em Portugal e como ordenamos a floresta, mas gostava de ter esta perspectiva de quem está no terreno e de quem tem que depois lidar com o problema, como é que isto, que implicações é que efetivas no combate e no desenvolvimento das ações tem a forma como fazemos floresta em Portugal. Sr. Deputado Helena Pinto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar também o nosso convidado, representante da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, e agradecer os contributos que com certeza trará aqui para o nosso trabalho. A Associação entregou ontem um dossiê completo a este grupo de trabalho. É um dossiê que dará algum trabalho a analisar, tem várias áreas e que, como calcula, de ontem para hoje só nos tivemos acesso a ele. Eu sei, não seria possível ter. No entanto, eu fui aqui direta ao ponto 3 do vosso dossiê, porque penso que é eventualmente aquele que, embora todos são importantes, não me interprete mal, mas as falhas ao nível político, é assim que caracteriza um capítulo do vosso dossiê, será porventura um dos aspectos que interessará aprofundar mais a este grupo de trabalho, porque daqui poderão sair ou não algumas ou alterações legislativas ou recomendações de funcionamento, muita coisa, e é isso que queremos. E, portanto, não vou nem demorar muito, nem
nem repetir as questões que já foram colocadas pelos senhores deputados, mas ia-lhe pedir que se debruçasse um pouco sobre o conjunto de medidas que propõem a nível político e que, aliás, não são tão poucas quanto isso, não é? São várias, desde a definição da estratégia, a definição do número mínimo de elementos que compõem os SMPC, etc., a divisão geográfica, tudo mais. Mas perguntar-lhe também se tem havido algum debate entre as diversas associações de bombeiros, com a Autoridade Nacional da Proteção Civil, se este assunto que para vós está tão bem tratado e já sistematizado tem sido objeto de algum debate neste setor e se tem havido ou não alguma evolução nesses aspectos, porque acho que provavelmente aqui interessará a este grupo de trabalho todos esses aspectos, mas, por exemplo, como exemplo, o último, definição do financiamento das autarquias com bombeiros profissionais. Portanto, o que é que está aqui a falhar? Eu sei que não são só as autarquias que têm aqui também um papel, não é? O Governo também tem, mas de facto a minha solicitação, vamos lá, seria também até que ponto poderia aprofundar mais este conjunto, quer as falhas, quer as propostas que têm ao nível político para tudo o que envolve o vosso trabalho e a questão dos incêndios. Muito obrigada. Sra. Deputada Isabela Neto, diga-lhe um esforço de síntese, dado o adiantado. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Dr. Fernando Curto, quer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer em meu nome pessoal. As questões que aqui têm sido debatidas relativamente à questão, à parte operacional do combate aos incêndios florestais, que é a temática que aqui temos, prende-se muito com formação, apoio logístico, cadeia de comando e, portanto, a operacionalização, no fundo, a aplicação do CIOPS no terreno. São questões que provavelmente têm de ser ponderadas e refletidas, tentando nós aprender com o conjunto de incidentes que ocorreram o ano passado e que vitimaram a vida de 8 pessoas. E, portanto, saber, foi coincidência, houve alguma alteração ou está a haver alguma alteração que justifique estas situações que tenham dado causa a estas situações, e relativamente à parte de coordenação e decisão política, aquilo que se verifica, aliás, é referido no vosso trabalho, que é a questão dos planos municipais e os planos distritais de emergência que não são acionados, o que dificulta a utilização de meios e recursos que deveriam estar identificados e muitas vezes não são utilizados. E, portanto, era uma reflexão sobre todas estas componentes, no fundo, que envolvem a parte operacional, porque os planos municipais depois têm lá a parte operacional e, portanto, tudo o que tem a ver com o sistema de gestão de emergência, o sistema de gestão de crises e de que forma é que no terreno efetivamente está a ser implementado. Muito obrigada. Sr. Deputado Relator Miguel Freitas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, Sr. Comandante. 3 ou 4 questões muito concretas e rápidas, Sr. Comandante. Primeiro, a sua organização tem um retrato da adequação de meios por distrito relativamente às corporações de bombeiros. Se não tiver uma resposta pronta, se me pode fornecer aquilo que é a posição que a sua associação tem relativamente a isso, porque no documento muito bem elaborado que nos enviou, critica a movimentação de meios, questiona, aliás, o custo da movimentação de meios dos GRUATA e dos GIRF e propõe a criação de uma Força Especial de Bombeiros a nível nacional. E, portanto, queria que me comentasse essa questão no quadro da adequação de meios. Segunda questão, formação, escola. Dá muita importância à questão da escola de formação de bombeiros, inclusivamente considerando que não está
bem dirigida no sentido de que não deve ser a Liga de Bombeiros a dirigi-la, deve ser a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Eu gostava de saber se considera ou não que deve haver uma carreira de gestão de emergência. Isto é, se qualquer bombeiro está preparado neste momento para ser CADIS, CODIS e mesmo como. Terceira questão, eu gostava que me concretizasse essa ideia, que me parece muito interessante, do número mínimo de elementos que fazem parte dos serviços municipais de proteção civil. Portanto, é uma proposta concreta que nos traz. Depois, dúvidas, porque nos fala da tipificação das corporações. O que é verdade é que hoje isso não corresponde a nada do ponto de vista do terreno. Gostava de saber como é que isso pode ser feito, tipificação, financiamento. Finalmente, há uma última questão, que é uma questão que as autarquias elas próprias nos colocam, que tem a ver com a definição de financiamento das autarquias com os bombeiros profissionais. Isto é, as autarquias hoje querem se ver livres das corporações de bombeiros que têm, porque o custo que têm relativamente o encargo que têm não tem uma correspondência com aquilo que é o financiamento dos bombeiros voluntários. Gostava que comentasse também essa questão. Para responder às questões colocadas, tem a palavra o Sr. Presidente, Dr. Fernando Curto. Queria também, antes de mais, Sr. Presidente, agradecer a disponibilidade para estar aqui convosco, já não é a primeira vez, felizmente, e, portanto, espero contribuir também, através da associação, enfim, com algumas propostas para que o vosso trabalho seja facilitado. Eu, no final da minha intervenção, irei, porque eu trazia, digamos, portanto, tenho aqui uma súmula do que são as nossas propostas e as nossas críticas ao dispositivo. Portanto, ir-vos dar no final até para ficarem... Aliás, que acaba por estar algumas delas já remetidas aqui nas perguntas que os senhores acabaram de nos colocar. Na primeira questão, em relação à dificuldade da mobilização de meios e da articulação de meios, efetivamente o que nos parece a nós é que a organização, enfim, piramidal da estrutura dos bombeiros não está bem oleada. O que é não estar bem oleada é que a hierarquia muitas vezes não funciona em termos da resposta que é preciso dar, ou seja, há toda uma interligação que existe, enfim, no papel, portanto, o CNOS, o CDOS, os GROAPAS, os Serviços Municipais de Proteção Civil, mas, portanto, esta interligação muitas das vezes é dificultada porque fica tudo centralizado em quem comanda o CNOS e fica tudo centralizado na decisão dos comandantes. Ora bem, e de facto aí há, enfim, situações que muitas das vezes não funcionam. Dou-vos, por exemplo, o exemplo que eu costumo dar, que é o meu caso concreto, enquanto comandante da 1ª Companhia do Regimento de Bombeiros de Lisboa, que tem uma estrutura de comando na cidade de Lisboa, que pode-se reportar para o país, e eu, enquanto comandante, se não tiver uma resposta, e se as minhas ordens, se as minhas diretivas não seguirem o circuito até, digamos, ao último elemento, de certeza absoluta que a casa arde ou o elemento, as coisas não correm bem. Portanto, aqui, atendendo que é uma estrutura grande, deveria, digamos, haver, enfim, vou falar mais à frente detalhadamente, alguma formação e devia haver aqui também alguma organização operacional e que está explanada no DECIF. Como vocês sabem, o DECIF é um documento muito bem elaborado, mas depois na prática não corresponde. E nós todos os anos vimos o DECIF e, se tivermos o cuidado de analisar o DECIF, poucas alterações há, ou seja, há uma ou outra aqui ou acolá, mas acaba por ser um pouco o retrato da situação, enfim, que é a distribuição das forças e também a estrutura de comandamento. E eu queria aqui também, porque vou juntar esta pergunta, mais uma ou outra que está aqui em baixo, aliás, a seguir, que tem a ver com o seguinte. O que nós sentimos na estrutura de comando e de combate é o seguinte. Antes de haver os governadores civis, havia toda uma organização que tinha, digamos, um patamar intermédio, que era o governador civil, que era o representante do governo. Ora bem, esse governador civil fazia um trabalho excelente. Qual era o trabalho excelente que ele fazia? Além de apoiar os bombeiros, financeiramente, tinha todo um poder sobre o CODIS, inclusivamente sobre o CONAC, e também na ligação com as câmaras municipais.
o que é que acontece neste momento e o que vem acontecendo em nosso entender? Há aqui um vazio, porque as incumbências do Governo Civil, direta ou indiretamente, estão adstritas ou estão, digamos, delegadas no CODIS, ou no GROAPA ou no Comandante Distrital. E o que é que acontece? Acontece que nos incêndios florestais, mais concretamente, quando há envolvência de mais de um município, há envolvência de mais de um presidente. Quem é que gera politicamente a decisão política dos presidentes? Eu, na minha freguesia, na minha Câmara mandou, digo eu, no meu município, no outro município, ou seja, não há poder operacional que se possa opor ao poder político do Presidente de Câmara. Ou seja, e isto no combate e na distribuição de meios e naquilo que tem a ver com a organização do terreno, veio, digamos, no nosso entender, tirar uma valência que seria, digamos, o tamponamento, ou seja, a ligação do Governo, do Ministério da Administração Interna, neste caso concreto, com o Governo Civil. Ele acionava o meio distrital se tivesse que acionar, chamava aos CODIS, chamava às câmaras municipais, venham cá todos, faz favor, e vai ser assim. Essa decisão deixou de existir. Ora bem, deixando de existir, e indiretamente agora está nos GROAPAs, penso que indiretamente, mas estaria nos CODIS, enfim, não há aqui, digamos, nenhum poder nesse aspecto, enfim, porque, repare, depois temos a questão de que o comandante distrital ou qualquer comandante retira as forças do município A para o município B e o Subpresidente da Câmara pergunta porquê. Tem que estar a explicar porquê, porque efetivamente não houve essa tal reunião que antecedeu ou que teve lugar durante os incêndios, no sentido de poder haver essa articulação e a própria decisão. Porque muitas das vezes o que falta aqui é a decisão em relação à questão, digamos, do combate. Em relação à questão que também colocou o Sr. Deputado dos bombeiros chegarem exaustos ao teatro das operações, isto é uma questão que nós já vimos colocado há mais de 5 anos e que tem a ver com a logística dos bombeiros. Nós comparamos os incêndios florestais, atendendo à sua grandeza, no sentido negativo, claro, a uma guerra. Eu costumo dar o exemplo que os soldados americanos no deserto tomam banho, não é? Têm lá balneários e tudo isto. É uma comparação muito extensiva, mas para vos dizer o quê? Para vos dizer que a logística que os bombeiros têm no terreno, no teatro das operações, ou é nula ou é muito reduzida. E qual é a logística? É equipas que vão deslocadas de qualquer ponto do país, que deveriam ter, e fisicamente há isso. Todos os municípios têm quartéis, têm escolas, têm auditórios, têm anfiteatros, têm pavilhões. Devia de haver sempre uma zona de concentração e reserva, onde essas equipas, acionadas pelo CNOS, pelo CDOS, enfim, por quem efetivamente está no terreno, e essas equipas não deveriam ser encaminhadas diretamente para o teatro das operações. Devia ser feito um compasso de espera, de retiro, se me permite a expressão, e a partir daí, logo que chegassem, a comunicado ao CNOS, ou aliás ao CDOS, ou ao Comando Operacional, que estava neste momento no local, a dizer, temos aqui 20 homens que vieram de Lisboa. Isto é uma parte. A outra parte é que os homens só têm que ir equipados com equipamento individual. Portanto, nós até defendemos na altura que deviam ser transportados num autocarro, que era mais barato, 20 homens, 30 homens, que são preciso ser colocados em Coimbra, no Porto. Vamos recrutá-los, aliás, de onde fizeram parte alguns sabedores bombeiros também de Lisboa, em outros tempos, e que as pessoas chegavam em condições físicas, psicológicas, para, portanto, levando o seu equipamento individual, o seu capacete, tudo aquilo que tem a ver com a intervenção. Portanto, e porquê? E colocou também aqui uma questão que é transversal também a outras que foram aqui colocadas. Porque, efetivamente, há também aqui um desgoverno, se me permite a expressão, em relação às viaturas. E eu vou-vos dar um exemplo meu concreto. Eu tenho uma série de viaturas, também sou presidente de uma associação humanitária de bombeiros, em Carnascido, que são todas minhas e 90% delas não fui eu que as paguei. Ou foi o Estado, ou foi o Governo, ou foi a Câmara. Mas o título de propriedade é meu. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Agora, felizmente, já alterou, porque a Autoridade Nacional de Proteção Civil, através do CREN, já, digamos, ficam assistidas à autoridade, o que é, digamos, uma vantagem. E, de facto, essas viaturas não têm que ser retiradas. Se no município de Penamacor, que é o município, há necessidade de intervir, as viaturas que estão lá, os bombeiros que vão daqui, têm a obrigação de trabalhar com. Não o fazem porque não há tipificação de viaturas. O problema, muitas das vezes, é que as viaturas, agora já está um bocadinho melhor, também temos que o dizer, está tudo mal. Houve uma organização bastante grande nos últimos 3, 4, 5 anos na tipificação das viaturas, a autoridade preocupou-se com isso, nós fizemos parte de um grupo de trabalho onde opinamos, e se isso fosse ultrapassado, estava o problema resolvido, porque deixem-me dizer-vos com toda a franqueza, não há falta de viaturas em Portugal para extinguir incêndios, não há. Digam o que digam, não há.
Não há. Agora, efetivamente, o que me parece é que devia de ver essa situação e os bombeiros, os recursos humanos utilizavam os recursos materiais que cada município tem, seja num corpo de bombeiros, seja em vários corpos de bombeiros, o que isso não acontece. Em relação à questão dos meios aéreos, eu acho que os meios aéreos são imprescindíveis no nosso país. Imprescindíveis enquanto meio de ajuda aos bombeiros e que são, sem dúvida, enfim, importantes, até porque há e bem, e já não é de agora, as equipas da FEB que são teletransportadas e que estão no terreno, que são, digamos, uma ajuda muito grande, atendendo, digamos, muitas das vezes, enfim, à situação do terreno e à não progressão no terreno em termos humanos, com as próprias viaturas, a falta de aceiros e, digamos, esses meios aéreos servem, de certo modo, para não dizer totalmente, para minimizar e determinar, portanto, os incêndios. Em relação às máquinas de arrasto, é outro problema, Sr. Deputado, porque as máquinas de arrasto, se os planos municipais de emergência e os planos distritais de emergência fossem cumpridos, fossem devidamente organizados, isto está implementado lá. E porquê? Porque deveria de haver um inventário em cada município das máquinas de arrasto dos proprietários das empresas que o Sr. Presidente de Câmara, a malta do Sr. Governo Civil, ou quem assinasse os planos de emergência, iria lá solicitar para que fossem usadas. Eu penso que não há necessidade de fazer essa aquisição com toda a franqueza. Haverá num ponto ou outro onde efetivamente haverá essa falta. Mas, de uma forma geral, os planos de emergência contemplam essa situação que eu, enquanto industrial de um determinado município, tenho lá 3 ou 4 máquinas de arrasto, obrigo-me a dispensá-las para esse fim. Portanto, claro que aqui há toda uma organização legal, enfim, de impedimento ou não, em relação às máquinas de arrasto. Sobre o fogo controlado, eu gostava também de vos dizer que o fogo controlado tem sido um problema grande dos bombeiros que não sabem dirimir. E aqui também tem a ver, eu não quero aqui vir dizer que os bombeiros não têm culpa nenhuma, porque nós temos muita culpa e muitas das vezes nós procuramos, digamos, dizer que os bombeiros não têm culpa, mas não é verdade. Muitas das situações que ocorreram este ano e nos outros anos, têm a ver com os bombeiros, com a nossa estrutura, com nós próprios, e já vou mais adiante falar nisso. E que entronca no fogo controlado. Vocês, se não sabem, este ano houve inclusive civis que fizeram fogos controlados. Houve civis, que é seu livre-arbítrio, começaram a incendiar uma série de coisas em determinados locais. Ou seja, o fogo controlado tem que ser feito por pessoas especializadas, com autorização, mas também houve bombeiros que o fizeram e comandantes que o fizeram. Portanto, um fogo controlado tem que ser feito, como o Sr. saberão, de certeza absoluta, por equipas especializadas sob o comandamento do comandante, seja ele o comandante que está o direto no terreno, seja o do CODIS, seja... Ele tem que haver alguma pessoa que comanda da hierarquia que diga, nesta área e neste perímetro temos que fazer um fogo controlado. E nesse fogo controlado temos que colocar a oeste 20 bombeiros, a norte 30 bombeiros, porque o fogo vai sair para aí. Depois de fazer a avaliação meteorológica, depois de fazer uma série de avaliações, inclusivamente fazer uma avaliação da própria floresta, como é que ela poderá reagir, se é pinheiros, se é gestas, enfim, tudo isso obriga-se a que essa equipa tenha, digamos, conhecimentos e não pode ser mais ninguém a fazê-lo. Não pode ser nenhum curioso a fazer um fogo controlado, porque esse fogo controlado, como sabereis, poderá se transformar-se em coisas que já se transformaram este ano e como tal. Essa é uma questão que também tem que ser revista e aí é culpa dos comandantes, peço desculpa. Os seus comandantes que estão no terreno têm que ter essa fiscalização e essa responsabilidade. Porque eles não podem, de modo algum, ver ou saber ou dar-se conta que ocorreu um fogo controlado e depois dir-me-ão que na hora não poderão fazer. Admito que sim, mas a posteriori, quando se fazem os briefings, terão que o fazer para que não ocorra no outro local ou que possa ser evitado. Portanto, é lógico que, estando ele a coordenar as forças, não pode tratar, enfim, mas... Quando os briefings são feitos, que também muitas das vezes não são feitos, porque no final de cada incêndio havia um briefing com todos os comandantes, para que depois, a seguir, no próximo incêndio, se pudessem corrigir situações que ocorreram nestes. E esta situação do fogo controlado é uma delas. Ao Sr. Deputado do PCP, gostaria de lhe dizer o seguinte. Em relação à formação dos bombeiros e à Escola Nacional de Bombeiros, nós somos muito críticos. Já o escrevemos e já enviamos ao Sr. Ministro da Administração Interna. E porquê? Porque não entendemos, nem conhecemos nenhum país da Europa onde uma entidade privada gira uma escola pública paga por Estado. Ou seja, o que acontece neste momento é que a Escola Nacional de Bombeiros, como sabeis, é gerida pela Liga dos Bombeiros Portugueses desde o seu início, desde a sua gênese, e quem paga e quem financia essa escola é a Autoridade Nacional de Proteção Civil.
Ou seja, posso-vos também dizer que há pouquíssimo tempo, para não dizer 2 ou 3 anos, a Escola Nacional de Bombeiros só tinha formadores, não tinha licenciados. Não tinha licenciados, tinha só formadores. Depois, em relação à questão da Escola Nacional de Bombeiros. A Escola Nacional de Bombeiros, em termos pedagógicos, deve ter um professor doutor, deve ter um mestrado, uma pessoa que tenha condições pedagógicas para gerir, terá que ter alguém técnico da área dos bombeiros da proteção civil, ou seja, a Escola Nacional de Bombeiros, ao exemplo das escolas aqui da Espanha, é Escola Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, que tenha toda a abrangência destes setores, onde há técnicos que estão nas várias valências da proteção civil, dos bombeiros e, quiçá, de outras Escola Nacional, a Escola de Bombeiros Profissionais de Barcelona, de Madrid, da Bélgica. É um exemplo, o de Salvador dos Bombeiros de Paris, é um exemplo real daquilo que se devia fazer cá em relação à Escola Nacional de Bombeiros. Eu não estou aqui a levantar nenhuma questão em relação, seja o que for. O que eu acho é incorreto que uma instituição e uma confederação que representa associações gira, digamos, uma situação que tem a ver com aquilo que é a formação dos bombeiros. E depois há outra situação que é a situação de a escola de bombeiros tem que estar preparada. Eu costumo dizer isto, agora, às vezes até entendem mal, a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais chegou a dar mais horas de formação, porventura ainda dá, no âmbito do quadro comunitário de apoio aos bombeiros voluntários, aos profissionais e aos privados, do que dava a Escola Nacional de Bombeiros. Isto é um facto que está, digamos, facilmente constatável. Para vos dizer o quê? Para vos dizer que a Escola Nacional de Bombeiros tem que ser olhada numa perspectiva diferente, numa perspectiva de mais-valia e numa perspectiva superior. Porque muitas das vezes os bombeiros são tratados, e perdoem-me a franqueza, deixa lá estar. Os bombeiros são técnicos de proteção civil, são profissões que têm que ter, digamos, condições para trabalhar, para dar resposta, para lhe ser exigido, e como tal, nesse aspecto, nós já fizemos chegar ao Serviço de Administração Interna a nossa questão em relação à Escola Nacional de Bombeiros, porque eu também me sinto na legitimidade de pedir ao Governo que eu também quero gerir a Escola Nacional de Bombeiros. Porque não também a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais? Qual é o critério? Eu também posso gerir. O Governo escolheu a escola, mas porque tem que se alterar legislativamente a legislação, que se altere. Agora, a Escola Nacional de Bombeiros tem que ser a Autoridade Nacional de Proteção Civil. A Liga, a APBV, a ANBP estarão lá, como nós estamos, no Conselho Geral, no Conselho Pedagógico, a contribuir com mais valia. Agora, a gestão direta, pedagógica, técnica e de organização da Escola Nacional de Bombeiros tem que ser da Autoridade Nacional de Proteção Civil. E a questão não é financeira. Porque eu vou também já dar aqui alguns dados, não tem nada a ver com o financiamento. Porque talvez se gastasse menos dinheiro com esta organização que eu vos estou a dizer. Porque eu gostava também de vos dizer que toda essa gestão e muitas das questões que estão aqui a ser levantadas, foram levantadas ao longo dos anos, são um bocado caricatas para nós todos, Srs. Deputados. E a questão tem a ver, começando para a Escola. A Escola Nacional de Bombeiros é gerida pela Liga. A Liga tem um casão de venda de equipamento da Escola Nacional de Bombeiros. Mas critica os seguros, mas também tem a Fénix Seguros, que depende da Liga. Há qualquer coisa que não encaixa aqui bem. Portanto, ou seja, todas estas situações, e concretamente a Escola Nacional de Bombeiros, é uma crítica que nós já fazemos publicamente há muitos anos, estamos a fazer e continuaremos a fazê-la. E funciona mal. Porque... é competente ou não? Diria... É competente ou não? Se a escola, independentemente desse funcionamento, é competente ou não em termos de formação? Não, Sr. Deputado, não é. E vou-lhe explicar porque é que não é competente. Porque tem que ter quadros. Tem que ter quadros. Eu estava a dizer ao Sr. Deputado, agora não sei, do último ano não sei, mas há 2 ou 3 anos os formadores da escola não eram licenciados, eram formadores. Portanto, ou seja, aqui a questão que se coloca é que, e mais, esta Escola Nacional, mas tem que estar preparada, se queremos valorizar o voluntariado, é curioso eu estar a dizer isto, tem que ter uma estrutura que vá de encontro aos bombeiros, que tenha formação pós-laboral. Estou a falar do voluntariado, porque se não for assim, é muito difícil os bombeiros voluntários sustentarem a Escola Nacional de Bombeiros. Aliás, como saberão, a Escola Nacional de Bombeiros está ao mesmo nível que a Escola do Regimento de Bombeiros de Lisboa em termos de formação. E, portanto, não quero compará-la, mas devia ser melhor até em termos daquilo que é a disponibilidade e a resposta que tem que se dar. Em relação à articulação dos meios, já respondi de certo modo há pouco, mas efetivamente o que me parece é que os meios, em termos, enfim, da sua utilização, tem a ver com o que eu referi, as viaturas que estão nos quartéis, a organização que tem que ser feita, que está no dispositivo e está escrito, mas depois na prática não existe. Eu lembro-me que há uns anos, não sei se se recordam, houve um comandante de bombeiros que se recusou a deixar sair os corpos, em 2005, salvo eu, ou 2006, recusou-se o Presidente da Direção a deixar sair os bombeiros, os carros do quartel, porque eram deles.
Pelo amor de Deus, isto foi uma andota na altura, portanto, felizmente isso deixou de existir, porque também foi criada a legislação, e é verdade, através dos governos seguintes, e foram dirimidas essas questões todas, e houve, digamos, mais meios. Sobre os apoios disponíveis e a aquisição de equipamentos, Sr. Deputado. Eu gostava de dizer também, e eu sou muito crítico também em relação, até por defeito profissional, eu sou bombeiro há quase 30 anos, a questão dos apoios financeiros para a proteção civil e bombeiros, e desculpem a minha frontalidade, estão mal distribuídos, porque não é preciso mais dinheiro. Não é preciso mais dinheiro. E eu dou-vos um exemplo, portanto, muito concreto, que acho que já foi falado aqui algures por alguém também, em relação, por exemplo, aos EPIs. Como sabeis, os equipamentos de proteção individual e outros equipamentos são da responsabilidade da autoridade, enfim, ouvido a Liga e ouvido as federações, ou seja, a Associação Nacional de Profissionais não tem que ser ouvida, porque, enfim, porventura não acham que não. Mas posso-vos dizer, que vocês também já sabem, já fui dito aqui nesta Comissão, que em 2006 e 2007 foram gastos 15 milhões de euros em equipamento de proteção individual. E em 2008 e 2009, 5 a 6 milhões pelos governadores civis. Estes 15 milhões foram adquiridos através da Liga e das federações. Os 5 a 6 milhões foram distribuídos pelos governos civis. Ou seja, estes equipamentos dava quase para, enfim, fardar um batalhão, para não falar um regimento. E porventura deviam fazer o que eu faço na Associação Militar dos mesmos tais que Rachid. Eu tenho 50 ou 30 EPIs, o pessoal do INEM não tem o EPI distribuído, o pessoal que faz serviço de pantaletas, desculpem a expressão, que é o Serviço de Saúde, não tem o EPI distribuído, está no armazém e quando está para socorrer que utiliza o EPI. Ou seja, a gestão desses meios é que deveria ser repensada numa perspectiva de saber a quem dá, saber quais é. Portanto, esse tem que haver sempre um levantamento, porque haverá até associações que têm fundos de maneio, de receitas próprias e bem de uma boa gestão, que até podem contribuir para a aquisição deste equipamento. Haverá outras que não têm essa possibilidade e, porventura, têm outras dificuldades. Mas eu ia mais longe, Sr. Deputado, para lhe dizer o seguinte. A Autoridade Nacional de Proteção Civil, na sua circular 1 de 14 de 3 de 2013, diz aqui o seguinte: a dado momento, tipifica aqui a venda das viaturas, veículo florestal, portanto, isto em termos de viaturas em segunda mão, se permite a expressão, veículo florestal de combate a incêndios florestais com 15 anos, 115 mil euros. Veículo rural de combate a incêndios florestais com 15 anos, 115 mil euros. Eu pergunto, quando me pedirem carros para ir para o teatro das operações dos meus locais de Caracida, vou mandar estes aqui. Ou são os mais velhos, vou mandá-los para lá que me vão pagar. Ou seja, até nisto a situação não é equitativa nem equilibrada. Veículo urbano de combate a incêndios com 15 anos, 159.500 euros. Portanto, isto são situações que não podem ocorrer. Não podem ocorrer porque, efetivamente, não é esta a realidade. Não é esta a realidade. Os carros que eu tenho lá não valem este dinheiro. Peço desculpa. Na Associação Humanitária dos Meios de Crédito tem lá carros bons. Não custa esse dinheiro com estes anos. Portanto, ou seja, tudo isto devia ser revisto numa perspectiva de não me ajudar a mim e não permitir que eu utilize ou faça, digamos, situações que, enfim, não são ocorrentes. Agora, efetivamente, em relação aos EPIs, e eu queria aqui prestar homenagem ao anterior governo e a este governo, que são muito maltratados por causa de verem bombeiros mal fardados, mas volto a dizer, os bombeiros estão mal fardados porque as estruturas dos bombeiros não fazem esse trabalho. Não fazem este trabalho, peço desculpa. Não fazem este trabalho porque não lhes é o dinheiro que lhes é distribuído, e depois a Autoridade Nacional de Proteção Civil deveria também, já o faz, é verdade que foi criada a legislação anteriormente nesse sentido, fiscalizar mais e saber efetivamente onde é que está esse equipamento. Enfim, portanto, são situações que deveriam ocorrer. Em relação à questão de falta de população no mundo rural, bem, esta é uma questão que os senhores saberão melhor que eu. Se o mundo rural, se o meu concelho tinha 12 freguesias, tem 5 mil habitantes, o concelho tem 5 mil habitantes, ou 6 mil, salvo erro, freguesias com 800 habitantes ou 500, é lógico que 100 pessoas não há bombeiros, como é lógico. Aqui, portanto, a lacuna é igual e é idêntica, e eu irei falar também há um bocadinho mais à frente, em relação à questão desta situação, mas posso já adiantá-lo agora, que tem a ver com aquilo que nós defendemos, e que também já aqui foi referido pelo subdeputado Miguel Freitas, tem a ver com a questão que nós defendemos, que tem a ver com as áreas urbanas, as áreas metropolitanas e as áreas intermunicipais. É preciso rever esta estrutura física do Estado português, pelo governo português, no sentido de
haver uma mais-valia em relação a tudo isto. Porque neste momento existe, em termos, enfim, de áreas de intervenção dos bombeiros e da área de intervenção, mas em termos políticos e de decisão não existe. Não existe. E penso que seria muito importante que, dentro de uma área metropolitana de Lisboa e Porto, que serão, neste caso, concretas mais significativas, e depois criar as áreas intermunicipais, criar toda uma estrutura que aumentasse, digamos, os efetivos, juntasse as forças humanas e materiais e gastasse menos dinheiro. Portanto, e aqui, de facto, é uma situação que nós depois temos aí no documento, que também poderão dar-se conta disso. Em relação ao ordenamento florestal, e também deixem-me dizer-vos o seguinte, nós também temos sido muito críticos em relação a isso, pelo seguinte: os incêndios florestais têm uma balança. Uma balança. De um lado está o Ministério da Administração Interna e do outro lado está o Ministério da Agricultura. O Ministério da Administração Interna, a balança está em baixo, o da Agricultura está em cima. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, também com os bombeiros, deveria haver todo um trabalho de prevenção. E aí não podemos esquecer as autarquias, que permitisse toda uma situação de organização, de prevenção, para, digamos, salvaguardar aquela situação que é o combate. Ou seja, nós investimos rios de dinheiro, o Governo investe rios de dinheiro no combate, precisamente porque há aqui uma falta e uma necessidade, enfim, de ter preparado o terreno para os bombeiros gastarem menos e terem um trabalho, enfim, mais facilitado e melhor organizado. E, efetivamente, essa é, sem dúvida, uma questão que nós pensamos que deveria ser feita, até porque, deixem-me dizer-vos, em todos os municípios do país há corpos de bombeiros voluntários e profissionais. Se há voluntários, então têm que ser mesmo voluntários. Têm que, durante o defeso, fazer todo um plano com a junta de freguesia, na casa do povo, falar com os agricultores, que é fácil de fazer. Olha, querem queimadas, façam, digam lá, como é que querem fazer as queimadas? Temos um pronto-socorro e um autotanque, logo colocamos, ajudamos-nos, pomos a fazer a queimada, queimamos isto tudo e está o problema resolvido. Isto não é feito. Isto não é feito. Portanto, eu dou-vos um exemplo também, concretamente em relação a nós, cidade de Lisboa. O Casal Ventoso, antes de estar como está agora, e tinha penhascos, tinha uma série de ervas, todos os anos, íamos para lá 3 ou 4 vezes, e não estávamos a chegar ao quartel, e porquê? Porque eram barracas, havia retazanas, e as pessoas deitavam fogo àquilo, lá iam os bombeiros a pagar. Conclusão, se o comandante falou connosco, vamos pôr lá um pronto-socorro e um autotanque e vamos queimar aquilo tudo. Teremos o problema resolvido, nunca mais fomos para lá 5 ou 6 vezes, todos os anos, no início, em março, abril, quando começava a primavera e começavam a secar os arbustos, íamos lá, queimávamos aquilo tudo, nunca mais, o regimento foi para lá 5 ou 6 vezes. Portanto, ou seja, é um exemplo que poderá ser pouco comparável, se assim o quiserem, mas é uma referência em relação, digamos, porque muitas das situações, em termos, enfim, do ordenamento florestal, tem a ver com isso. Eu dou outro exemplo positivo, a reserva da Serra da Malcata que eu conheço. Não há incêndios na reserva da Serra da Malcata. E há poucos bombeiros, mas bombeiros voluntários de pena cor. E porquê? Porque chegam lá rapidamente, o alarme é dado rapidamente, e todo o ordenamento da Serra da Malcata, até determinados sítios, podemos lá ir com o nosso carro. Eu já fui lá com o meu carro até determinados sítios. Porque temos acessibilidade. Portanto, há todo esse ordenamento que era necessário fazer e que tinha que ser feito. Portanto, e aí, de facto, nós aí não temos muito a fazer, como imaginam. Nós estamos no final da cadeia e aí não há comandante que resista, não há, digamos, enfim, legislação ou argumentos que resistam, porque estamos no final da cadeia e temos que nos deparar com a questão que tem a ver com a situação concreta do ordenamento rural. Em relação à senhora deputada do Bloco de Esquerda, nós fizemos aí, portanto, isto digamos, é um pouco a súmula do dossiê que nós temos, portanto é muito maior, já tivemos reuniões com todos os seus deputados ao longo destes anos e ultimamente também, e temos entregues documentos, enfim, detalhados e que referem muitas das conclusões que nós hoje estamos a tirar e que tiramos o ano passado. E, de facto, essas situações que têm a ver com as medidas que nós aqui preconizamos, do ordenamento, do combate, eu disse-as nesta Assembleia, quando a senhora deputada Leonor Beleza era presidente de uma comissão em 2005, salvo erro. Sim, mas é só para dizer que muitas das coisas que foram ditas e apuradas por todos vós e bem, e que foram compiladas e bem por esta Casa, que depois não foram aplicadas. Não foram aplicadas. Se fossem aplicadas, haveria de certeza absoluta uma razoabilidade maior em relação à questão dos gastos, que é um problema que nos preocupa a todos, e haveria, digamos, alguma razoabilidade em relação à situação, enfim, de soluções.
Definição de números em relação às viaturas e em relação a toda essa situação. Isso é fácil de constatar. A Autoridade Nacional de Proteção Civil, penso que o outro senhor deputado também fez esta questão, a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem inventariado neste momento todas as viaturas que estão em cada corpo de bombeiros. Tem tudo inventariado, se não tem devia ter, e é fácil constatar quantas viaturas, a tipologia delas, são autoescadas, são autotanques, eu falo assim para entender melhor, não vou poder aqui as siglas, autotanques, são autoescadas, se são por pronto-socorros que são mistos de autotanque e autoescadas, que levam 6 bombeiros, enfim, ambulâncias, todos, portanto, há toda uma relação que está inventariada e os próprios municípios que apoiam as associações humanitárias também têm essa inventariação. Portanto, cada associação, o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras tem em seu poder um documento onde tem todas as viaturas e todos os bombeiros que estão, digamos, em atividade e há uma obrigatoriedade de comunicar ao município quando saem os bombeiros por causa do seguro. Porque senão os bombeiros continuam lá, a Câmara continua a gastar o seguro, o dinheiro do seguro, e o bombeiro já não está lá, ou já saiu, ou já... Portanto, há toda essa organização, mas aí, como vos digo, é uma iniciativa que será sempre da responsabilidade dos municípios, até para eles próprios terem, digamos, uma vantagem grande em relação no apoio que dão aos bombeiros. Sr. Deputado, em relação ao debate político com as associações da classe, eu gostava de dizer ao Sr. Deputado o seguinte: a meio quase a final dos incêndios florestais deste ano, a Associação Nacional de Meios Profissionais propôs, e já vos digo porquê, à Liga dos Bombeiros Portugueses, à Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, com a Associação Nacional de Meios Profissionais, que nos juntássemos no final da época dos incêndios florestais. E porquê? Porque todos nós produzimos legislação e todos nós vos chateamos com legislação, ou seja, que fizéssemos um dossiê conjunto e uniforme e que fosse entregue a vocês, já com todas as nossas críticas e com toda a conjugação destas 3 entidades. Não conseguimos reunir com a Liga, nem sequer ainda não nos respondeu, e a APBV respondeu, portanto, ou seja, não conseguimos concretizar esta iniciativa. Portanto, é um lamento, não é uma crítica, é um lamento, porque efetivamente penso que estas 3 instituições poderiam fazer chegar, porque porventura estarão a fazer propostas em duplicado, porventura estarão, ou seja, seria, digamos, um naipe de propostas, um dossiê único que os senhores avaliariam e poderiam usar, se assim entendessem. Em relação à situação da definição dos financiamentos para as autarquias locais, isso é uma questão que é incrível e que tem que ser revista por vocês rapidamente e pelo Governo. E porquê? Eu dou-vos um exemplo. Eu, Fernando Gabriel Dias Curto, Presidente da Associação Humanitária dos Meios Voluntários de Carnascido, tenho mais poderes para comprar carros e pedir dinheiro à Autoridade Nacional de Proteção Civil que o Presidente da Câmara. E porquê? Porque o Estado não pode... A desculpa é que o Estado não pode financiar o Estado. Isso acontece e está neste momento a arrebentar para as costuras em relação aos sapadores bombeiros e aos bombeiros municipais. Portanto, ou seja, há que rever aqui uma situação que é a transferência de verbas do Governo para as autarquias locais, ou vão numa rubrica específica para a Proteção Civil. E se não forem gastas nesse ano, transitam para o ano seguinte em relação à Proteção Civil, mas tem que haver, digamos, de facto, um apoio grande. Dou-vos um exemplo também para entenderem melhor ainda isto. Quando houve o incêndio em Mortágua, onde morreram os bombeiros sapadores, ardeu lá a viatura deles. O Sr. Presidente, então, da Câmara Municipal, com o Dr. Carlos Encarnação, viu-se e desejou-se para que a Autoridade Nacional de Proteção Civil lhe pagasse o carro que era da autarquia. Se fosse uma associação era mais fácil. Ou seja, isto não pode acontecer. Isto é perverter aquilo que é, digamos, a organização do município. Portanto, eu contra mim falo. Portanto, é nestas questões que eu acho que os bombeiros têm que ser objetivos e têm que olhar um pouco ao espelho. Quem dirige essas associações e as instituições. Porque, efetivamente, as câmaras, neste momento, a candidatura para a viatura, eu faço no instante. Se eu arranjar o 5%, se vier uma empresa que me dê mais 10%, a Câmara dá-me e compro. Se for a Câmara Municipal a pedir diretamente, a autoridade não dá, porque não pode dar, porque há inviabilidade legal, porque o Governo não pode apoiar o Governo. Portanto, isso acontece neste momento com os bombeiros sapadores municipais, com o ingresso na carreira, com as promoções, com a falta de efetivos. Portanto, é uma situação que tem que ser revista com a maior urgência possível. Senhora Deputada do Partido Socialista, em relação à questão que me coloca aqui, algumas delas eu já falei, aliás, uma das propostas que está, digamos, é logo a primeira, apresentadas é reformular o Sistema Integrado de Operações de Socorro, CIOSP, veja lá. Efetivamente o CIOSP neste momento tem que ser reorganizado, atendendo que, em
tempo deixou de ter viabilidade. Saíram os governos civis, a organização em termos da cadeia de comando que foram criados os GROAPAs, ou seja, há todo os planos, os COMOS, os comandos operacionais municipais, os CADIs, ou seja, o CIOSP, se não for revisto rapidamente, para o ano não serve de instrumento de utilização. Ou se servir vai ser um pouco coxo porque não se enquadra a situação que tem a ver com o CIOSP. Dou-lhe um exemplo. Em relação aos bombeiros municipais, das câmaras municipais, que são da intervenção, como sabem, quer jurídica, quer operacionalmente, do Sr. Presidente da Câmara. Vai para lá um graduado dos bombeiros municipais para um fogo. Um subchefe de primeira classe. Entretanto, por contingências das operações, vai o chefe dos bombeiros voluntários. A guerra existe que o chefe dos bombeiros voluntários quer mandar no chefe dos bombeiros voluntários. Isto acontece entre os próprios corpos bombeiros. Mas o que é isto? Vamos lá ver, aqui não é uma questão de galos nem de poleiros. Há desempenhar, e o CIOSP prevê um pouco isto. Ou seja, a desorganização é um pouco neste sentido. Irei falar também noutra questão em relação ao CIOSP, quando responder ao Sr. Deputado Miguel Freitas, mas gostava de lhe dizer aqui mais duas questões à senhora Deputada. Em relação à logística já respondi, em relação digamos, a toda a organização de comando, enfim, também de certo modo já respondi, mas queria aqui vincular, porque me parece importante a questão, que também já referi, em relação aos governos civis na estrutura de comando. Porque deixem-me dizer-lhe, nós temos muita dificuldade em entender, e quem está no teatro das operações, aquilo que eu estou a dizer aqui hoje foi, digamos, foi alta minha recriação. Fizemos uma pesquisa junto dos comandantes, junto dos bombeiros, fizemos um trabalho minucioso, no sentido de podermos trazer aqui aquilo que é o mais real possível que se passou no terreno. Estas estruturas que eu falei, em relação aos CIOSP, Sr. Deputada, até neste momento há alguma dificuldade em ser poder para isso. Portanto, e como tal, há muita dificuldade também em reorganizar os meios, que vai de encontro àquilo que coloca aqui a coordenação e a decisão. Ou seja, não havendo essa coordenação, a decisão é muito complicada de ter. Ou seja, a decisão tem que ser... eu sou um pouco, porque eu sou profissional e cumpro a hierarquia, porque tenho que a cumprir. Quando não se cumprir a hierarquia, há sempre falta há algum problema que corre mal. Ou seja, o comandante tem que cumprir religiosamente aquilo que é deliberado pelo COS, pelo CODIS, seja por quem for. E muitas das vezes, ou porque não há pessoal, ou porque chegaram atrasados, ou porque não há gente, ou porque isto ou por aquilo, essa decisão não é dada nem é cumprida. Portanto, e cria-se aqui um vácuo muito grande naquilo que tem a ver com o teatro das operações. Dou-vos um exemplo também rápido. Quando os bombeiros sabedores de Lisboa foram para um incêndio há 3 ou 4 anos em Viana do Castelo, chegamos lá, 2 equipas de sabedores de Lisboa, e fizemos o trabalho normal, apresentamos-nos ao CODIS, o comando operacional, disseram aos chefes que estavam a comandar os 18 bombeiros que estavam lá, a vossa área é esta, o incêndio está aqui, façam o favor de intervir. Foram para o terreno, para o teatro das operações, extinguiram o incêndio, fizemos o nosso trabalho. À noite, foram almoçar a um restaurante e pergunta-lhe diz-lhe o senhor do restaurante: os senhores são de onde? Somos de Lisboa. Até mas vocês acabaram o fogo hoje, andaram aqui há uma semana e não tinham conseguido apagar o fogo. Que raio fizeram vocês? Portanto, isto foi um facto. Ou seja, há, digamos aqui, toda uma organização. Isto tem a ver com a questão que é muito delicada, mas que é verdade e que os senhores têm que aceitar com muita franqueza, é o setor profissional a situação profissional deste setor. Este setor não pode viver exclusivamente dos bombeiros voluntários. A estrutura dos incêndios florestais, enquanto estiver assente dos bombeiros voluntários, é uma falácia. Aliás, já não há bombeiros voluntários. Os são todos pagos. Peço imensa desculpa, mas são todos pagos. Há muitos poucos bombeiros voluntários que não são pagos. Em relação a isso, eu gostava de vos dizer o seguinte, que essa situação deveria ser salvaguardada. Eu, se não tivesse 34 bombeiros profissionais na freguesia de Carnaxide, a esta hora não tinha lá nenhum voluntário. Peço imensa desculpa. Isto é um facto. Mas não é por maldade ou porque eles não querem ir, é porque as pessoas não podem. Eu não posso criticar o empregado, o empregador, o industrial, que dispensa os bombeiros. Dou-vos outro exemplo rápido também. Houve um incêndio na zona industrial de Carnaxide, já era lá presidente, na fábrica de chocolates Mars. Tinha uma cadeia de montagem. E tinha lá 2 bombeiros que trabalhavam lá e que estavam nos bombeiros de Carnaxide. Tocou para sirenes, os bombeiros saíram, a linha de montagem parou. A segunda vez saíram, a linha de montagem parou. A terceira vez o francês chamou-me lá, que era um senhor francês, que me falou até em francês: isto não pode ser assim, não pode.
Eu pago à Câmara, pago ao Governo, os bombeiros não podem estar aqui. Deixam o sapador aos voluntários, porque lá em França não há. Os sapadores não podem fazer isto. Portanto, isto não pode ser. Ou são bombeiros, portanto, ou são trabalhadores da minha instituição. Conclusão. Os homens deixaram de ser bombeiros voluntários naquelas condições e foram a fazer piquetes, enfim, mas deixaram de o ser porque a fluidez de trabalho não lhes permitia isso, porque era por turnos, era rotativo. Portanto, esta é uma questão. Eu não quero profissionalizar os bombeiros portugueses todos. Nada disso. Não quero, porque sabem porquê? Porque todas as associações do país já vivem com os grupos profissionais que já têm, porque senão não viviam, os seus deputados. Peço desculpa, não viviam. Podem vir dizer o que quiserem a esta Assembleia e a todos vocês, mas não podemos ter um pensamento do século XVIII. Desculpem, não é verdade isso. Portanto, eu tenho as duas realidades. Eu sou presidente de uma associação há 12 anos, dos meus voluntários. E eu sei quais são as dificuldades que tenho. Já dei aulas, pus lá a minha mulher a dar aulas aos bombeiros, distribuo-lhes verbas. É muito difícil por vários fatores. Sociais, digamos, das netes, eles não têm para onde ir, portanto não vão para lá, não querem sujeitar-se a regras, não querem sujeitar-se... Não há hipótese. Portanto, são estes fatores que, de certo modo, contribuem para isso. A Sra. Deputada também falou aqui na questão dos planos municipais de emergência e municipais. É efetivamente... Presidente, acelerar um bocadinho. Termino já. Essa, digamos, é também uma grande preocupação nossa e uma grande dificuldade que os comandantes também têm no plano. Tem que ter um bocadinho os bombeiros, não é? Porque muitas das vezes os comandantes, lá volto eu à tal decisão, não podem contrariar o Presidente de Câmara. Não o contrariam, porque o Presidente de Câmara disse, aqui Câmara não sou eu, vocês fazem assim, mas eu sou o Presidente, mas não pode ser, temos que mandar o carro para ele. Não, senhora, eu é que... Se vem isto na comunicação social e vem, portanto, em todos os lados. Portanto, e porquê? Porque, efetivamente, se fosse acionado o Plano Municipal de Emergência, havia regras definidas. E cada um faria o seu papel. Se fosse acionado o distrital, havia as regras definidas e cada um fazia o seu papel. Portanto, isso, não havendo isso, há esse regra-box, se me permite a expressão, em termos construtivos. Em relação à questão do retrato dos meios aéreos, o deputado Miguel Freitas já referi, em relação, portanto, ao inventário que a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem, volto aqui a dizer, e assumo aqui perante Vossas Excelências, o governo português, este ou outro governo que seja qualquer, não tem necessidade de comprar equipamentos. Poderá, viaturas, equipamentos mecânicos, poderá ter comprado pontualmente numa zona ribeirinha, numa zona histórica, isso admito que sim. De uma maneira geral, os bombeiros portugueses têm todos equipamentos bons, razoáveis e suficientes. Portanto, quando se fala que não há equipamentos, não é verdade. E basta ver a Autoridade Nacional de Proteção Civil, ver as viaturas que estão distribuídas para se darem conta que na realidade existe. Em relação à formação da Escola Nacional de Bombeiros, enfim, também já respondi, efetivamente. Eu com toda a franqueza digo-lhes, e respondendo ao Sr. Deputado Pedro Lins, quando perguntava se tem condições, o Sr. Deputado não pode ter condições porque uma Escola Nacional de Bombeiros portuguesa tem que estar ao nível da espanhola, por exemplo. A espanhola tem um professor doutor, em termos pedagógicos é assim, assim, assim. Em termos técnicos é assim, assim, assim. Nós não temos um presidente. Enfim, a culpa não é do presidente, é da estrutura. Agora, tem que se mudar a lei, porque efetivamente o que a lei diz é que a escola é da responsabilidade da Liga dos Bombeiros Portugueses. Portanto, isto tem que ser alterado com uma urgência, para bem do país e para bem da estrutura e do relacionamento da estrutura. Em relação à cadeia de comando e aos comandantes, também gostava de vos dizer uma coisa que é muito importante. Nós sempre fomos contra, por defeito profissional meu, eu sou chefe de segunda classe no regimento e sempre concorri, sempre fui avaliado, nunca tive problemas nisso, porque é a minha carreira. Os comandantes distritais não podem ser nomeados. Não podem ser nomeados. Os comandantes distritais têm que ser avaliados, têm que ser objeto de concurso. Tem que ser objeto de concurso. Porque é uma situação delicada, é uma situação importante, mas não são nomeados porquê? Porque, lá vou dizer mais uma coisa, né? Porque se calhar, porventura, interessa a muita gente, peço imensa desculpa de ser tão frontal, que sejam nomeados. Mas não pode haver aqui favoritismo nos bombeiros, neste caso concreto. Não pode. Porque o curto é um indivíduo porreiro, não é nada disso. O curto, se for para lá, é porque corresponde aos itens que foram delineados para a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Se não for o curto, é o Manel, se não for o Manel, é o Joaquim. Portanto, ou seja, esta questão dos comandantes não quer dizer que eles não tenham condições de atenção. Não estou aqui a pôr em causa, digamos, integralmente a incompetência deles. Haverá alguma, e é detectada, e foi detectada, e portanto está devidamente retratada. Agora, o que entendo é que efetivamente deveria de existir, a Autoridade Nacional de Proteção Civil deveria, mas eu deixo-me já um alerta em relação a porque não há. Porque ou se fazem contratos de 4 anos e os homens vão embora, se não forem depois reconduzidos, ou se não concorrem outra vez, ou tem que se arranjar, digamos, uma estrutura onde os encaixem. Portanto, depois o que é que ele faz?
É a mesma coisa que os nomeados agora, não é? Portanto, eu sou nomeado hoje, não faço mais nada, não tenho profissão, sou nomeado, saí do Corpo de Bombeiros, vou outra vez para o Corpo de Bombeiros como chefe do Corpo de Bombeiros? Não pode ser. Em relação ao FEB, Sr. Deputado, gostava de lhe dizer o seguinte: a FEB foi a força e a situação mais importante e melhor que o país criou em relação aos incêndios florestais. A FEB, neste momento, e fico satisfeito porque o Sr. Presidente da Autoridade Civil admitiu mais de 70 bombeiros para a FEB, é, digamos, a resposta mais eficaz naquilo que tem a ver da responsabilidade do Estado em relação aos bombeiros. E porquê? Os bombeiros sapadores são da Câmara Municipal, eu só saio se tiver um protocolo e o Sr. Presidente da Câmara me autorizar. Os das associações é ambígua a situação porque são privadas. A Autoridade Nacional de Proteção Civil e o Governo, quem é que tem? Qual é a sua força pretoriana? Desculpa a minha expressão. É a FEB, que tem feito um trabalho incansável, que tem feito horas fora do circuito e que vem dos bombeiros voluntários. E aqui, deixem-me fazer-vos um parênteses para fazer um apelo, que é o seguinte, que eu acho até inconstitucional, se me permitem aqui a ousadia, é que para a FEB só podem concorrer bombeiros voluntários, não podem concorrer bombeiros profissionais. Não sei porquê, portanto, já da outra vez não foi, desta vez também não foi. Não sei porquê, portanto, porque é que bombeiros municipais ou sapadores não podem concorrer à FEB. Depois a FEB tem que ter também uma organização melhor de cadeia de comando. E porquê? Porque os bombeiros que estão na FEB são bombeiros, chefes dos bombeiros voluntários de Carnaxide, mas depois na FEB fazem parte de uma equipa, não têm hierarquia. Ficam sujeitos ao mando de quem? Ou seja, esta desorganização, eles têm que ter uma carreira, o comandante tem que ter, igual a outra carreira, igual à minha, por exemplo, ou idêntica à minha, tem que ter uma carreira e que é da responsabilidade da autoridade. Portanto, penso que esta é uma situação que, Sr. Deputado, é pertinente, deixe-me dizer-lhe, mas é sem dúvida uma mais-valia que neste momento o país tem, a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem, no que diz respeito, digamos, é curioso que nós há 5 anos dissemos que, na altura, o Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil deveria ter 500 bombeiros. 500 no Norte, 500 no Centro e 500 no Sul. Da responsabilidade da autoridade. Os problemas estavam acabados. E diziam-se esses homens: meus amigos, o vosso problema, a vossa questão é esta. Primeiro, só tem que tirar férias no inverno. Segundo, o vosso período é este. E acabava-se, definiam-se as regras de quem queria ir e estava o problema resolvido. Coadjuvado com os voluntários, coadjuvado com os sapadores, coadjuvado com os municipais, e estava a resposta feita e dada. Portanto, esta, é, digamos, os modelos dos outros países, é, digamos, toda a estrutura orgânica que nós temos. Agora, efetivamente, isto que eu estou aqui a dizer tudo tem a ver, ou será melhor se houver uma prevenção de vida, uma organização do território de vida, uma organização de florestal de vida, porque de outra maneira não há hipótese. Só para terminar mesmo, Sr. Presidente, se me permite, passou-se-me aqui uma coisa curiosa em relação ao combate, que nós também temos sido muito críticos. E este ano aconteceu isso. Nós, a devido tempo, quando morreu, infelizmente, o primeiro bombeiro, dissemos e fizemos chegar a quem de direito que era preciso repensar o combate e, em vez de se fazer um combate direto, tinha que ser um combate defensivo. Porque, como estavam a eclodir os incêndios, tinha que se rever tudo isso. Portanto, e porquê? Porque poderia haver mais mortes. Escrevemos, temos aqui, fizemos um comunicado. Ninguém disse nada, ninguém fez nada. E porquê? Porque não se pode estar com agulhetas de 50 milímetros, com um débito muito fraquinho, incêndios de copa de 20 metros, 10 metros. O que é preciso fazer, que os bombeiros portugueses não fazem, é usar motosserras. Não usam. Os bombeiros portugueses não usam motosserras, não criam aceiros, não derrubam árvores, não fazem zonas de contenção, não esperam um incêndio em vez de irem ao encontro dele, não se metem-se dentro do incêndio. Não pode ser. Eu não posso meter os bombeiros dentro do incêndio. Eu tenho que fazer toda uma zona de contenção, derrubando as árvores, tomando como referência os caminhos, os aceiros, as estradas, e a partir daí, para o fogo não se propagar ou por copa ou por deslocação de matéria inflamável, não é? De folhas e tudo isso, essa, digamos, é uma questão que eu fico perplexo, porque essa solução, por parte dos comandantes, ou digamos, colocando e empreendendo uma situação dessa natureza, iria minimizar muitas situações, iria contribuir muitas situações. Agora sim, é mesmo para terminar. Em relação aos bombeiros, é importante que o dispositivo do ESIF tenha em conta os bombeiros que manda para o terreno. Eu, em Carnaxide, há lá 3 bombeiros que não fazem parte do ESIF. Uma rapariga e dois rapazes. Porquê? Porque não têm mobilidade física. Eles não podem ir. Não podem, se houver um problema não podem fugir, se houver uma situação não podem. Tem que haver aqui, digamos, uma organização das próprias associações, dos comandantes distritais e, entre aspas, selecionar esses homens. Porque eu tenho que ter condições de equipamento individual e condições físicas para fugir
ou para fugir do fogo, ou para me deslocar para zonas ardidas e para me salvaguardar. Portanto, e o que aconteceu este ano, infelizmente, muitas das situações foram essas. Ou seja, estas são situações que foram evidentes e que podem ser resolvidas e que são resolvidas no que diz respeito, digamos, aos bombeiros e no que diz respeito ao combate. Sr. Diretor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo excelente contributo que nos deixou adicionar ao documento escrito que já nos tinha enviado. Muito obrigado.